Bom, pessoal, vamos fazer agora uma revisão um pouco sobre as relações da pintura com a fotografia. Ou seja, hoje a gente vai trabalhar sobre alguns pontos que já foram explorados em textos durante as unidades da disciplina, que apontam convergências de estilos e convergências técnicas entre a pintura e a fotografia. Na história da pintura, como você já deve ter lido dentro dos artigos que apresentam todo o desenvolvimento técnico e imagético da pintura, vocês viram que ela surge num momento em que o reino das imagens é basicamente favorável à construção pictórica bidimensional. Então, a fotografia, como ela nasce desse princípio de reprodução das imagens a partir de uma imagem captada na realidade e fixação dentro de um plano bidimensional, ela vai se iniciar dentro de uma certa crise de identidade, a gente pode chamar assim. A fotografia é uma mídia que nasce sem uma identidade própria. Portanto, ela vai procurar uma identidade durante um tempo a partir das suas relações com a mídia que já existe, que é a pintura, e que se estabelece a partir da linguagem bidimensional. Isso quer dizer que a fotografia, durante muito tempo, ela vai importar dessa mídia pictórica as suas formas de composição. Ela vai criar um empréstimo de toda uma tradição imagética que foi gerada para uma nova técnica que aparece, então, no momento. Aqui a gente tem uma fotografia do Félix Nadar. O Félix Nadar, ele é um fotógrafo bastante importante no período em que a fotografia surge, porque ele é uma das pessoas bastante influentes no meio artístico e que vai dialogar diretamente com os pintores e com essa nova forma de se pensar uma mídia nova dentro da história da arte. Vocês vão encontrar nessa imagem, por exemplo, o Félix Nadar dentro de um balão. Então a gente tem essa parte inferior do balão e aqui supostamente nós teríamos propriamente o balão inflado. Essa fotografia foi feita pelo próprio Nadar, esse é o Nadar, foi feita dentro de um estúdio para ilustrar um dos grandes feitos históricos realizado por ele em relação às possibilidades fotográficas, onde ele, em cima de usando o transporte de um balão, ele consegue captar uma imagem aérea da cidade. Essa peripécia fica tão famosa, que dá a ele tanta fama, que o próprio Nadar resolve, então, criar uma imagem artificial dessa aventura dele no balão dentro de um estúdio fotográfico. Então vocês vão encontrar aqui atrás um telão pintado que vai, de forma ilustrativa, vai trazer a referência do céu para a gente, e o Nadar vai posar para a câmera como se ele estivesse fazendo o voo em um balão. O interessante dessa fotografia, que traz algumas relações para a gente, é que a fotografia, apesar de ter essa possibilidade histórica de captar imagens fora de um ambiente fechado, ou seja, captar imagens diretamente do cotidiano, das ruas, das praças, fazer imagens fotográficas, os artistas, nesse momento, os artistas que se envolvem com a fotografia, eles preferem trabalhar dentro de um estúdio, em relação imediata com a tradição pictórica, onde o artista, dentro de um ateliê fechado, cria as suas imagens através da cópia de um modelo. Ou seja, ele tem um modelo que fica posando para ele dentro desse espaço chamado ateliê, e ele então transfere essa imagem para uma tela.
Aqui a gente teria, então, uma alegoria dessa divergência que existe da possibilidade fotográfica de se estabelecer como linguagem dentro de um espaço tradicional das artes, para uma possibilidade inovadora que aparece, que é a captação das imagens de um espaço exterior. A gente pode pensar algumas relações a partir da forma de composição também que eles estabelecem com a fotografia. Por exemplo, essa imagem é uma fotografia feita pelo Félix Nadar, da atriz Sarah Bernard, e ele então prepara esse retrato de uma forma muito similar às formas de composição do retrato pictórico. O que isso significa? Dentro de um estúdio, ele vai colocar a modelo numa determinada posição, vai organizar todos os elementos visuais em torno dela, como esse tecido que envolve o corpo, para destacar a pele mais clara, que vai ser iluminada por um foco de luz artificial, não é um foco de luz natural. Ele vai ter um fundo pintado, muito semelhante às tradições pictóricas do século XIX, onde os retratos possuem um fundo sem uma perspectiva, é um fundo quase que chapado, sem uma perspectiva muito densa, e geralmente um objeto de apoio para as imagens. Aqui, por exemplo, a gente tem a comparação dessas duas linguagens. Então nós temos a Sarah Bernard, fotografada pelo Nadar, e aqui nós temos uma figura de um nobre retratado pelo Ingres, que é um pintor francês. Vejam que a gente possui um código de composição bastante similar, né? Então a gente tem uma posição muito clássica que determina a construção do retrato, não só por causa dos objetos de apoio que oferecem um destaque para as mãos, que é a tradição desse retrato, nem também somente por causa do uso das roupas, para destacar também uma questão em relação à luminosidade sobre a pele, fazendo com que as feições do indivíduo, as características pessoais do indivíduo se revelem, mas também por uma composição visual específica. Então, se vocês repararem, nós temos aqui uma composição triangular, que é uma composição que vem sendo aplicada na pintura desde a época renascentista. Se vocês se lembrarem das disciplinas de pintura, de desenho e pintura que vocês tiveram no segundo ano, vocês vão lembrar que havia algumas regras de harmonia bastante específicas que faziam com que essa estrutura piramidal fosse entendida como uma das estruturas de harmonia em relação ao retângulo da tela. Ou seja, algumas regras matemáticas que são postas na pintura. A fotografia, por sua vez, então, vai partilhar dessa composição já consagrada, dessa construção imagética que é consagrada na história, que é aceita pela população, que os olhares mais usuais e mais tradicionais das artes aceitaria dentro de uma produção bidimensional. De certa forma, isso faz com que a linguagem fotográfica seja validada, ou seja, que ela seja compreendida pela sociedade como uma linguagem próxima das artes e que ela possa, então, ser entendida como um produto artístico. Aqui nós temos uma outra imagem, também da Sarah Bernard, onde eu comparo com uma outra pintura do Ingres, em que a forma de composição também se repete. Vocês podem reparar que ela se repete não só pela posição das mãos, como pela incidência de luz sobre a face e sobre as mãos, e uma certa tendência a escurecer o fundo, para que haja um destaque da figura. Uma das características tradicionais do retrato. Aqui a gente, então, compreende melhor
que a fotografia ela empresta dessa linguagem pictórica alguns procedimentos estéticos da sua própria construção. Mas isso não vai continuar dessa forma. Esse diálogo entre fotografia e pintura é algo que vai se modificando através de um diálogo constante no desenvolvimento histórico da técnica. Bom, aqui a gente tem um outro exemplo, que é o Edward Muybridge, que é um inglês que trabalhou com experimentos fotográficos. Ele desenvolveu algumas proposições fotográficas que são entendidas como uma proposta científica de experimentos de entendimento do uso da fotografia para compreender a movimentação, mas também os seus experimentos foram entendidos com algumas possibilidades de experimentos artísticos. Por exemplo, aqui nós temos uma série de sequências fotográficas que foram feitas por ele para poder estudar, analisar a sequência do movimento. Para a gente, essas imagens fotográficas que apresentam a sequência de um salto, pode parecer bastante comum, porque nós já estamos habituados com uma tecnologia que trabalha com slow motion, que apresenta uma fragmentação das imagens diariamente em qualquer comercial que a gente veja, em qualquer telenovela, filmes, ou seja, é um procedimento técnico bastante usual. Mas, por volta dos anos de 1860 a 1880, essa era uma novidade, era um recurso visual bastante inovador, porque o olho humano não conseguia fragmentar exatamente a velocidade desse movimento. E a representação dele por um olho mecânico, ou seja, a fixação dessa imagem por um olho mecânico, facilitaria muito a percepção desses artistas sobre a ideia ou o conceito do que seria a movimentação. Aqui nós temos então essa sequência do salto, vista de lado, e aqui nós temos a mesma repetição do salto, mas vista por um outro ângulo. Essa é uma outra possibilidade que a fotografia traz, a visão de uma mesma cena por ângulos inusitados, ou seja, a composição visual ela se modifica a partir do ângulo que se posiciona o olho mecânico. Aqui a gente tem, então, como referência, o estudo dos movimentos de um homem nu subindo uma escada. Essa imagem, como vocês já devem imaginar, ela vai influenciar uma série de pensamentos sobre o movimento que vão ser apresentados e discutidos na pintura futurista, onde o movimento vira uma das questões poéticas mais importantes dessa forma de representação. Então, para que a gente entenda a relação, vocês devem conhecer essa imagem, porque é uma imagem muito famosa do Marcel Duchamp, que é o nu descendo a escada. Se vocês repararem nas formas apresentadas, a gente encontra algumas relações dessa forma com a figura humana, que vai aos poucos se movendo, descendo os degraus e vai apresentando o movimento de uma caminhada sobre a escada. Claro que o futurismo ele apresenta uma ideia pictórica de união de todos esses processos. Ou seja, o futurismo ele trabalha com uma síntese sobre a fragmentação do movimento. Enquanto a fotografia oferece a possibilidade de fragmentar e manter em imagens individualizadas cada etapa do movimento, a pintura, por sua vez, ela se ocupa em realizar uma síntese de uma sequência dada dentro de uma única imagem. Ou seja, ele pretende mostrar um espaço de tempo longo, sintetizado, unificado em um único momento de percepção. E aqui
a gente tem essa imagem como um símbolo de uma série de imagens que vocês vão encontrar de diversos artistas. Bom, aqui eu tenho uma imagem do pintor Degas, essa é a imagem do impressionismo. O impressionismo ele vai apresentar uma outra vertente de diálogo, de convergência com a fotografia, porque ele vai se influenciar pelas possibilidades da fotografia de captação de movimento, de captação de imagens de ambientes externos. Enquanto os artistas fotográficos vão preferir trabalhar dentro de um ateliê, de um ambiente fechado, onde eles organizam as imagens, onde eles podem escolher as imagens fotografadas e podem escolher a forma de iluminação, como a pintura fazia antigamente. A pintura, a partir do impressionismo, vai preferir esses ambientes externos. Como a gente vai encontrar as possibilidades do Monet, onde ele desloca o ateliê para um barco, e através dos passeios pelos rios ele vai capturar as paisagens que ele encontra ao redor dele, ou do Manet, que vai para os parques, para os bares, e a partir da convivência com essas pessoas e das situações cotidianas ele vai tentar transportar isso para a tela. O Degas também vai criar, de certa forma, uma possibilidade de convergência com as possibilidades fotográficas. Uma das maiores influências que da fotografia que se apresenta na pintura do Degas é a relação com o ângulo fotográfico. Ou seja, geralmente as pinturas elas contam com uma posição do olho do observador frontal. O Degas ele vai apresentar uma posição do olho do observador, em vez de frontal, muito mais aérea. Ou seja, ele vai deslocar essa centralidade do olhar para algumas possibilidades que o olho da câmera nos proporciona. Outra possibilidade de composição da imagem que o Degas vai aproveitar para a pintura são os acidentes fotográficos. Os acidentes fotográficos, como a fotografia é o clique momentâneo, principalmente das fotografias documentais, do cotidiano, que acabam captando e enquadrando imagens que não são o foco central do motivo compositivo. Por exemplo, aqui nessa pintura a gente tem como tema principal a bailarina, mas a gente vai encontrar na parte superior da pintura apenas as pernas e os pés de algumas bailarinas. Ou seja, esse tipo de enquadramento é bastante inovador e ele não é presente nas outras formas de composição anteriores a esse período. É como se a gente começasse a ter, então, um corpo fragmentado dentro da composição pictórica. Coisa que a fotografia também, a partir desse princípio de composição dentro do ateliê, vai tentar eliminar os acasos, os acidentes. Ela vai se restringir a uma composição bastante rígida, como a pintura tinha antigamente. Aqui nós temos uma outra possibilidade da fotografia. Aqui então a gente já tem uma fotografia que está vinculado ao surrealismo, que está vinculado ao dadaísmo. Essa é uma fotografia do Man Ray. Essa fotografia ela apresenta como uma das possibilidades pictóricas bastante interessante a colagem de imagem. Então a gente tem aqui uma banhista que é muito semelhante às pinturas de banhistas do Ingres, que a gente já viu nas pinturas anteriores, do século XIX, e a gente vai ter uma composição de estúdio, ou seja, a modelo está ali posando para a fotografia, a luz é direcionada, toda a composição dos elementos são direcionados, mas o que nós temos de inovador é a possibilidade de inserção de uma colagem fotográfica, que vai conferir à imagem um outro sentido, uma outra percepção do objeto fotografado. Essa possibilidade de colagem fotográfica, ela vai
interferir em uma série de experimentos pictóricos e também numa série de experimentos fotográficos. Por exemplo, aqui nós temos uma colagem da Hannah Rock. A Hannah Rock, ela vai produzir uma série de imagens que vão trabalhar com fotografia de reprodução ilimitada, como, por exemplo, as imagens de revistas, ou seja, as imagens gráficas que são produzidas em série. Ela vai pegar essas imagens, essas fotografias seriadas, vai recortar e criar uma nova composição. Aqui, então, a gente começa com uma confusão do que seria elementos de organização pictórica e o que seria fotografia. A gente pode entender isso como uma fotocolagem, diferente do que nós temos aqui, que seria uma fotomontagem. Essa é uma outra possibilidade, um pouco mais contemporânea, não tão contemporânea, porque isso é dos anos 70, é uma imagem do Andy Warhol, onde ele se apropria de uma fotografia da Marilyn Monroe e ele vai multiplicar essa fotografia. A partir da imagem multiplicada, seriada, a partir da imagem fotográfica aplicada numa serigrafia, ele então vai aplicar alguns princípios de pintura, onde ele vai colorir a fotografia a partir de procedimentos da gravura através da serigrafia. Aqui vai aparecer uma série de complexidades estéticas e de linguagem, onde haverá uma discussão em relação à personalidade do artista, que é dissolvida pela reprodução industrial da imagem, ou seja, pela reprodução mecânica do gesto e não mais um gesto particular, individual, mas são questões que vocês já exploraram em outras disciplinas e interessa mais para a gente ver o exemplo de como essas duas linguagens acabam se mesclando. Essa fotografia do Cícero Vicente, é um brasileiro bastante interessante, que chama Os 30 Valérios. Essa fotografia também é uma fotografia que traz uma nova possibilidade, que é a da fotomontagem. Ela traz a lembrança de um registro documental, que é uma das possibilidades fotográficas, mas a questão que o Vicente Valério coloca é justamente a reprodução da sua própria imagem dentro de um espaço. Ou seja, as 30 pessoas que estão aqui dentro desse concerto, como os instrumentistas e como os observadores, é a mesma pessoa, né? E ela é feita, essa reprodução, então, através dessa possibilidade da fotomontagem. O que traz alguns aspectos importantes quando a gente lê o capítulo do livro que fala sobre fotografia em memória, ou fotografia e documento. Então, a fotografia, ela, a partir do seu princípio de cópia dos recursos pictóricos, ela passa, então, a uma nova problemática, que é a capacidade que ela tem de criar memórias, ou seja, de criar situações aparentemente verdadeiras, mas que existem somente no âmbito pictórico, somente no âmbito em que a imagem se forma e concretiza uma nova realidade. Aqui nós temos, dentro dessa ideia de registro de uma nova memória, nós temos também a ideia de registro de uma nova identidade, que é o caso da pintura da Cindy Sherman. A Cindy Sherman trabalha com composições pictóricas, mas dentro de uma técnica fotográfica. Então vocês podem ver que a composição que ela utiliza são composições bastante barrocas, de uma pintura barroca, mas ela utiliza elementos agregados à sua própria imagem para criar novos retratos. Então são fotografias onde ela utiliza adereços, utiliza cenografias, como eram utilizadas as cenografias e os adereços lá em 1860 pelo Nadar, mas aqui então no século XXI nós temos essa
artista criando toda uma discussão de gênero, uma questão de identidade a partir dos empréstimos e mesclas de diferentes linguagens, que é a fotográfica e a pictórica. Como uma variação desse mesmo tema, a gente tem essa imagem do Caravaggio. Essa imagem do Caravaggio é a própria Cindy Sherman, travestida como Baco, pintado pelo Caravaggio lá no período do Barroco. Então vocês podem comparar as imagens que vocês já conhecem, em que ela trabalha dentro de um estúdio, como sugere a pintura barroca, onde você tem uma incidência de luz artificial, você tem uma composição triangular e ela faz a referência direta à tela, reproduzindo todas as imagens e todos os detalhes, toda a cenografia, o figurino que estão presentes dentro desse personagem grego na tela de Caravaggio. Bom, pessoal, acho que deu para esclarecer um pouco essas convergências de duas linguagens, em que fotografia e pintura não são linguagens muito distantes, onde os procedimentos compositivos podem ser praticamente os mesmos, com materiais, com recursos técnicos completamente diferentes. Ou seja, é possível realizar uma fotografia com composições pictóricas, mas também é possível realizar uma pintura com recursos fotográficos.